Boa tarde, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, eu estou gravando esse vídeo agora, no sábado à tarde, em razão do pedido de alguns amigos e alunos para que eu desse a previsão do tempo para esse feriadão. Então, nada melhor do que nós utilizarmos imagens de satélite para que eu possa fornecer a vocês essa previsão do tempo, iniciando aqui com a imagem da Apollo 11, porque essa imagem aqui tem por objetivo mostrar a vocês a temperatura da água do mar, para que vocês também possam entender o porquê desse calorão em boa parte do território brasileiro, mesmo reconhecendo que aqui na zona intertropical as águas são mais aquecidas, até mesmo porque a incidência da radiação solar é maior. Mas eu chamo a atenção de vocês é que essa tonalidade vermelha mais escura mostra pontos em que a temperatura da água do mar está variando entre 25 a 30 graus. Quanto mais escura é a tonalidade do vermelho, mais próxima dos 30 graus a temperatura da água do mar se encontra. Essa parte branca que contorna aqui a Antártida é constituída pelas banquisas, que são camadas de gelo que recobrem o mar glacial antártico, assim como aqui no hemisfério norte, essa parte branca também refere-se às banquisas que recobrem o mar glacial ártico. Então, como vocês podem observar, a temperatura da água do mar está bem aquecida nos litorais setentrional, oriental e parte do litoral meridional do Brasil, e isso, de certa forma, tem contribuído para potencializar o calor, mesmo reconhecendo que a temperatura da água do mar mais aquecida, nós temos maior evaporação, maior liberação de energia para a atmosfera. E aqui no Pacífico Oriental você pode perceber as águas mornas que já se encontram aqui no litoral noroeste da América do Sul e no litoral norte do Chile, o El Niño já configurado, bem configurado, enfim. Então a ideia aqui foi mostrar a vocês a temperatura da água do mar nos diferentes oceanos existentes em nosso planeta. Agora eu vou mostrar a vocês aqui, vou passar para a imagem de satélite, para que então eu possa mostrar a vocês a previsão. Estamos entrando aqui nas diferentes imagens de satélite. Vou usar essa imagem aqui da América do Sul, para que vocês possam ter uma visão das condições de tempo em nosso país. Vamos pegar aqui uma parte, do território brasileiro. Então a ideia aqui é mostrar a vocês o seguinte, que nós temos ao sul o avanço de uma frente fria, Essa faixa branca que se encontra aqui, deslocando-se no sentido nordeste, é uma frente fria que se formou e está avançando pelo território brasileiro. Essa frente fria, ela não está causando uma queda acentuada da temperatura, até mesmo porque nós já estamos na metade da primavera e mesmo no transcurso da passagem das frentes frias, não temos assim uma queda tão acentuada da temperatura como ocorre no período do inverno, época em que o hemisfério sul é menos aquecido pelos raios solares. Então vocês podem perceber pela imagem em movimento que há um deslocamento dessas nuvens
em direção à região sudeste. Então, no transcurso da tarde, nós já temos a formação de núcleos convectivos aqui na nossa região sudeste, assim como também lá no estado do Paraná e parte da região centro-oeste. E esses núcleos convectivos formam aquelas chuvas que são acompanhadas de raios, ou seja, descargas elétricas, rajadas de vento e com possibilidade de queda de granizo. Aqui no Rio de Janeiro, estado onde eu resido, as condições de tempo ainda são boas nesse exato momento, mas vocês podem perceber que já existe a formação de núcleos de convecção aqui na divisa de Minas Gerais com o sul do estado do Rio de Janeiro, e na medida em que esses núcleos de convecção eles cresçam, a possibilidade de termos uma chuva forte aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, acompanhada de rajadas de vento e descargas elétricas, vai aumentando gradativamente. Então, no final da tarde, início da noite, é possível que tenhamos aquela chuva típica de verão, aquela chuva forte acompanhada de rajadas de vento e muitos raios. Todavia, normalmente, essas chuvas são de curta duração. Na medida em que essa frente fria ela vai se aproximando da região sudeste, e nós temos aqui hoje, na região metropolitana do Rio de Janeiro, uma temperatura extremamente alta, inclusive às 13 horas da tarde, essa temperatura havia alcançado lá em Bangu 41 graus, com uma sensação térmica de 59. Então, é bem provável que a sensação térmica hoje, na zona oeste, no bairro de Guaratiba, tenha sido superior à sensação térmica de ontem, que chegou também acima dos 59. Eu acredito piamente que a sensação térmica hoje em determinadas áreas da região metropolitana do Rio de Janeiro tenha ficado acima dos 60 graus. Então aqui você percebe o deslocamento da frente fria, né, que não está provocando assim muita chuva nesse exato momento lá no sul do Brasil. Nós tivemos chuvas torrenciais ao longo dessa semana com índice pluviométrico muito alto, mas já havia uma previsão de redução das chuvas ao longo desse final de semana, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mantendo condições favoráveis à ocorrência de fortes pancadas de chuva no Paraná, também no domingo e em algumas áreas na segunda-feira. Então, de acordo com os principais centros de previsão do tempo, institutos de meteorologia, nós teremos uma virada do tempo de hoje para amanhã aqui na nossa região sudeste, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. E essa frente fria, além de causar chuvas, inclusive a previsão é que aqui no município do Rio de Janeiro, no domingo, ocorra 35 milímetros de chuva. É um índice pluviométrico, vamos dizer assim, que pode ser considerado alto, não muito alto, mas que deve acontecer de forma concentrada, por exemplo, através de um temporal que pode acontecer na parte da manhã ou no transcurso da tarde desse domingo. Então essa virada de tempo é prevista, nós teremos ventos fortes, porque na medida em que essa frente fria ela vai se aproximando, ela gera aquilo que nós chamamos de aquecimento pré-frontal, que inclusive ajuda a potencializar essa onda de calor que nós enfrentamos e estamos enfrentando nos últimos dias, mas esse aquecimento tão acentuado que aconteceu nesses últimos dias já é um retrato não só da onda de calor que atingiu boa parte do território brasileiro, assim como pela aproximação da frente fria que está se deslocando do sul do Brasil em direção à nossa região sudeste. Lembrando que no início da tarde, lá em Foz do Iguaçu, a temperatura estava em 22, 24 graus. Ontem essa temperatura estava com os termômetros acima dos 35, 36, 37 graus. Então lá já houve uma queda acentuada da temperatura. Em Uruguaiana, aqui
no Rio Grande do Sul também já tivemos uma queda acentuada da temperatura. A mesma coisa aconteceu em Porto Alegre, em Florianópolis, quando eu falo queda acentuada da temperatura, mediante, né, a passagem dessa frente fria. Agora, a máxima ela deve sair da casa dos 42 graus ou 43, ainda não temos, né, a máxima do dia, apesar que normalmente essa temperatura máxima é registrada, na maioria dos casos, entre as 13 horas e 14 horas. Mas eu ainda não li qual foi a máxima de hoje aqui na nossa região metropolitana, mas pela minha experiência, com certeza ficou acima dos 40 graus, provavelmente acima dos 42 graus, como estava sendo previsto pelos institutos de meteorologia. Eu vou mudar aqui a imagem, né? Vou mudar a imagem para que nós possamos, né, visualizar. Espera aí, deixa eu passar aqui para cima. Deixa eu voltar aqui para que nós possamos visualizar a outra imagem. Está dando uma trava aqui. Deixa eu ver aqui um minuto. Consegui aqui abrir. Aqui nós temos a imagem do IMET, né? Desculpa eu ter abaixado, mas estou gravando essa aula em pé e o notebook está aqui num plano em que não dá para eu enxergar direito. Aqui eu tenho uma outra imagem de satélite, né? Através do IMET. Essa parte escura que já aparece aqui, ó. Já passou aqui pelo leste do Paraná, está entrando no Oceano Atlântico. Aqui em Minas Gerais, aqui no norte de São Paulo, nós temos já núcleos convectivos em plena formação. O mesmo acontecendo aqui em algumas áreas da Bahia, no Piauí. Então, vocês podem perceber, num outro plano de imagem, né, que a frente fria ela está se aproximando, né, está empurrando, né, vamos dizer assim, esse ar quente e úmido mais para o norte, né, essa tonalidade esverdeada aqui, e ela é constituída por nuvens muito altas, aquelas nuvens chamadas cirros, né, a parte esverdeada, amarelada, e essa parte vinho são os núcleos de convecção que já estão se formando e crescendo. Agora eu chamo a atenção de vocês o seguinte, que é o padrão de circulação. Aqui nós temos uma corrente de jato que está empurrando essas nuvens que se encontram, vamos dizer assim, na camada intermediária da troposfera e também na camada alta da troposfera em direção ao Oceano Atlântico. Então aqui você tem um corredor. Mas repare que esse corredor ele está sendo empurrado já mais para o norte por causa do avanço da frente fria. Então o que acontece? Na medida em que esse corredor ele vai passando, indo para o norte, é um corredor de umidade que em parte está vindo lá da Amazônia, né? Através dos rios voadores, aí nós teremos as condições também que irão favorecer nos próximos dias a formação de sistemas de tempestades, não só nos estados da região sudeste, assim como na região centro-oeste do Brasil. Então aqui eu vou passar agora a imagem, né? Vou dar uma clicada aqui. Vou passar a imagem para o satélite. Vamos usar aqui o satélite Cosmo, tá? Para que vocês possam ver a imagem das nuvens. Está abrindo aqui o sistema. E o que eu quero mostrar a vocês é o seguinte, aqui, ó, nós temos um sistema de baixa pressão lá no Paraguai, né? Aqui o branco, né? É a frente fria, né? Aqui você tem uma densidade maior de nuvens que estão provocando muita chuva no Atlântico Sul. Aqui embaixo tem um outro centro de baixa pressão no extremo sul do Atlântico, mas eu chamo a atenção que esse centro de baixa pressão que está lá no Paraguai, ele tende a se deslocar em direção ao oceano. Então pode ser que esse centro de baixa pressão
passe pelo litoral de Santa Catarina, pelo litoral do Paraná, e se isso de fato acontecer, nós teremos as condições extremamente favoráveis para a ocorrência de chuvas volumosas em São Paulo, também no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul, enfim. Então essa parte branca mais vistosa que você observa aqui no sul de Minas Gerais, mais precisamente aqui no sul da zona da Mata Mineira e também em algumas áreas mais ao sul aqui de Minas Gerais, são os sistemas de convecção que estão se formando nesse exato momento. Então, dessa forma, nós temos essa previsão do tempo que indica uma mudança nas próximas horas aqui para a região metropolitana do Rio de Janeiro e também para outros municípios aqui da região sudeste, onde teremos chuvas fortes com potencial de alagamento, causando transtornos em determinadas cidades, e essas chuvas serão acompanhadas de rajadas de vento, muitas descargas elétricas, enfim. Então, e nós teremos uma suavização, que eu acredito não ser muito duradoura, dessa onda de calor, pelo menos aqui na nossa região metropolitana do Rio de Janeiro, em parte do Sudeste, porque essa frente fria ela vai trazer um ar mais frio lá do sul do Brasil e vai derrubar a temperatura, gerando uma sensação térmica muito mais agradável, né? Muitas pessoas, aliás, a população como um todo, está sofrendo muito com essa onda de calor. Espero que vocês tenham gostado dessa previsão do tempo e no transcurso do dia, caso os núcleos de convecção se formem sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro, eu farei uma gravação da chuva, caso ela se forme aqui na nossa região metropolitana, para atender também os pedidos dos seguidores do canal Geogênio. Valeu, moçada! Dê um like aí, se inscreva no canal, dê uma forcinha, porque o professor Eugênio Bastos não ensina só geografia não, tá? Ele também faz previsão do tempo. E olha que meu índice de acerto é muito grande. Não sou meteorologista, mas conheço um pouco, não tanto quanto os meteorologistas e os climatologistas, mas conheço um pouco de clima e, sobretudo, de previsão do tempo, coisa que eu faço muito antes de pensar em me formar em professor de geografia. E olha que eu ganhei muita aposta na minha vida fazendo previsão do tempo. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Vai tremer aqui porque eu vou desligar o celular.